Pois bem, pessoal, vou gravar um vídeo aqui porque eu tentei fazer uma live falando sobre como lidar com ansiedade, mas no Instagram, mas a internet não colaborou. E como eu sou brasileira, não desisto nunca, não vou me deixar abater e vou gravar um vídeo para trazer a informação que eu acredito ser importante para você passar nesse período que a gente está vivendo de crise, né, de muita ansiedade, de muito medo. E então eu vou gravar o vídeo, deixo salvo e depois vocês podem deixar os comentários, as perguntas que vocês querem, né, saber, que eu vou ter o maior prazer em responder. Bom, antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou a Vânia Elme, eu sou psicóloga, sou life coach e palestrante. E o meu objetivo desse vídeo é trazer um pouco de conhecimento e, de certa forma, ajudar a quem está vendo esse vídeo a saber lidar um pouco com as emoções que estão bastante conturbadas nessa fase que a gente está de quarentena, né? Fala-se, né, muita informação aí na internet de pandemia, de morte e de crise e de desemprego, de empresa que vai falir, enfim, um cenário perfeito para que a gente comece a entrar em muitos surtos de ansiedade, em crises de ansiedade. Então, vamos lá. O que é a ansiedade? A ansiedade é um mecanismo de defesa da nossa mente criado para nos salvar, para a nossa sobrevivência. Como todo animal que somos, na natureza ele não fica tranquilo, ele está sempre em estado de alerta, sobretudo se ele não for o primeiro da cadeia alimentar. Né? Um leão pode até ficar um pouco mais tranquilo, mas um coelhinho, né, um animal menor, ele não vai beber água tranquilo, ele vai estar sempre em estado de alerta, de atenção, porque a qualquer momento ele pode virar a presa de um outro animal. Bom, e nós também, né? A gente também tem um mecanismo para que nos deixe em sinal de alerta, né? Em frente a um perigo iminente, e o nosso organismo ele começa a produzir reações para que a gente possa ter condições de fugir ou de contra-atacar se for necessário. Então há aquele aceleramento no coração, onde há um bombeamento de sangue para os nossos membros, braços e pernas, que facilita, se eu precisar correr, eu vou ter uma resposta muito mais rápida e mais eficiente para correr, ou de agarrar ou de lutar, dar um soco para me proteger. Então a ansiedade, ela é um mecanismo de autodefesa, de autoajuda, de preservação, saudável, é importante, não dá para ficar sem, né? É ela que vai dar a nossa preservação. Existe aquela questão da ansiedade, ansiedade positiva, você tem um casamento, uma festa para ir, vai encontrar com o amor da sua vida, uma viagem, então você fica num estado de expectativa, de uma ansiedade, né? Você nem dorme direito, você fica agitado, você fica acelerado, porque você está numa expectativa de algo que vai vir. Mas o que a gente quer falar, na verdade, é quando aquela ansiedade ela se torna aquela coisa pesada, aquela coisa difícil de lidar. É quando eu não consigo ligar e desligar essa sensação de ansiedade, de estado de alerta. Na natureza, né, o animal vai lá, ele está em estado de alerta, ele percebe que ele vai ser atacado, né, pelo predador, ele vai acionar esse sistema e vai sair correndo. À medida que ele percebe que ele conseguiu escapar, está num local onde ele tem uma segurança, a toca dele, alguma coisa do gênero, ou no bando, ele relaxa, ele desliga esse sistema de alerta. O que vem acontecendo com a mente humana no estilo de vida atual que nós temos? Hoje a gente não desliga esse mecanismo. Eu não chego em casa e faço, né? Porque eu posso até não estar mais com perigo de ser atropelada, mas eu tenho as contas a pagar, eu tenho o boleto correndo atrás de mim, eu tenho às vezes uma dificuldade no meu relacionamento, às vezes eu tenho uma doença que eu tenho que enfrentar, enfim, eu tenho um predador, algo que me põe em risco o tempo todo ali no meu cangote e eu não posso desligar. Eu estou o tempo todo em estado de atenção, meu organismo está o tempo todo ali, ó, né? Coração acelerado, falta de ar, né? Porque eu não desligo.
E essa sobrecarga causa uma série de consequências na minha mente e no meu corpo. Uma pessoa vivendo em crises de ansiedade diminui a produtividade dela, né? Ela não consegue pensar direito, ela não dorme direito, portanto, rende menos ainda, né? Ela tem dificuldade de raciocínio, o humor fica alterado, o apetite fica alterado, ou come mais ou come de menos. O apetite sexual também muda e perde seu apetite sexual, então isso vai interferir nas relações. A pessoa que está numa crise de ansiedade geralmente está muito envolvida com o medo de algo muito ruim. Ela está sempre em espera de que algo muito ruim vai acontecer a qualquer momento, né? Então, medos que são naturais, medo de ser assaltado, medo de um acidente, medo de morrer, medo de um término de um relacionamento, enfim, medos que são reais, que todos nós podemos enfrentar, mas uma pessoa com a crise de ansiedade, numa crise, ela vive isso todos os dias, 24 horas por dia. Ela acha que qualquer momento isso vai acontecer, né? A ponto de, não deixa os filhos ir numa excursão da escola, porque pode acontecer um acidente na excursão da escola. Né? Racionalmente, o acidente pode acontecer tanto no ônibus da escola quanto no carro com a família. Mas na cabeça da pessoa, da mãe, no caso do pai, ele acha que pelo fato dele não estar perto, a chance que o filho venha a sofrer um acidente é tão grande que ele impede essa criança de fazer esse passeio. Ou ele mesmo deixa de fazer algumas coisas, de viagens, de aceitar uma promoção, enfim, porque ele acredita que algo muito ruim vai acontecer. Então, quando ela vira um problema, quando ela começa a interferir na qualidade da minha vida, quando ela começa a interferir nas minhas decisões, quando ela começa a interferir nos meus relacionamentos, então eu acabo não conseguindo controlar minhas emoções, ou eu fico muito irritada, ou eu choro o tempo inteiro, eu fico sem energia, né? Simplesmente eu paro, né? É onde quando a pessoa chega num estágio muito grave, ela vai correndo para o hospital achando que vai, né? Uma síndrome de pânico, né? Achando que vai morrer, ela tem todas as sensações, né? De que realmente vai morrer, ela acredita fielmente que vai lá, faz todas as checagens, o coraçãozinho tá bem, tá tudo ok, mas a mente provoca todos os sintomas. Então, é uma situação muito difícil. Não adianta você dizer para a pessoa, deixa disso, para com bobeira, não vai acontecer nada disso, é neura da sua cabeça. É neura da cabeça, mas a pessoa não vai, simplesmente porque você falou, ela vai desligar. Falta para ela alguns recursos internos, né, que seria no caso a forma como ela enxergar a vida, componentes psicológicos mesmo, de como ela vai decidir o que vai fazer, como ela vai tomar decisões, como ela vai fazer julgamento das coisas que acontecem. Existem questões fisiológicas como mudanças, né, do organismo, por exemplo, falta de vitamina D, distúrbios da tireoide, hormônios femininos e masculinos, então uma infinidade de outras doenças ou distúrbios que provocam a alteração no organismo, que altera o humor também. Então, não é simplesmente, é neura da sua cabeça, esquece disso e pronto, não. Às vezes a pessoa precisa sim buscar ajuda. Buscar ajuda profissional de quem? Quem dá diagnóstico? Quem pode dizer se você está uma crise de ansiedade, uma síndrome de pânico, uma depressão, qualquer outra questão emocional? Somente um médico pode dar o diagnóstico. E geralmente é o especialista, é o psiquiatra. Eu não sei se o clínico geral pode, mas geralmente é o psiquiatra que vai dar o diagnóstico. Nós, psicólogos, não damos o diagnóstico. A gente pode até acionar nosso estado de alerta, né? Porque a gente conhece os sintomas. Então, normalmente, no meu consultório, quando eu percebo, eu indico que os meus pacientes procurem um profissional médico para que esse sim faça avaliação e ele vai dar o diagnóstico. De acordo com o diagnóstico, ele pode prescrever ou não uma medicação. Ai, medicação! Como assim? Eu vou viver viciado em remédio? Como assim eu vou tomar remédio? Sim, você vai tomar remédio. Se for para sua qualidade de vida,
você vai tomar um remédio. Da mesma forma que uma pessoa hipertensa precisa tomar um remédio para ter uma qualidade de vida. Um diabético precisa tomar insulina para que tenha uma qualidade de vida. Por que que a pessoa que está passando por qualquer tipo de transtorno emocional não vai tomar um remédio? O grande problema que eu vejo, além do preconceito que existe com relação aos remédios, né, que são voltados para questões da mente, é que a gente fala assim, mas tristeza todo mundo tem, medo do futuro todo mundo tem, raiva todo mundo tem. Sim, todo mundo tem. Se você for pegar o livro Sidney Sveus, quais são as características de cada doença, você vai enlouquecer e você vai achar que você tem tudo. Porque os sintomas são muito parecidos com qualquer outra de uma pessoa saudável. O que diferencia é a intensidade desses sintomas, desses comportamentos, desses pensamentos e o quanto isso está interferindo na minha vida. Ter medo do futuro, ter medo do desconhecido é natural e todos nós temos. O problema é quando o medo do perigo e do desconhecido me trava e eu não faço mais nada. Eu não viajo, eu não vou fazer um curso, eu não vou conhecer gente nova porque eu tenho medo, o medo me paralisa. Ou eu impeço que outras pessoas façam porque eu tenho medo. Então é quando ele passa, né, ele tem uma linha tênue entre até aqui é considerável saudável e passou daqui, ele já passou a se tornar um problema. E aí, né, quando ele passa disso, ele precisa entrar com uma medicação. Porque a medicação vai diminuir os níveis de ansiedade, vai ajudar a produzir todas as substâncias necessárias na sua mente para você sentir um pouco mais de tranquilidade, para você sentir um pouco mais de alegria, vai fazer as transformações químicas que o seu cérebro não está conseguindo fazer para que você se sinta bem. Geralmente a gente faz um trabalho conjunto com o psicólogo, porque o psicólogo vai te ajudar a enxergar a sua vida de uma forma diferente, a enxergar os medos de uma forma diferente, de uma forma mais coerente. Eu tenho medo de um avião cair. Ótimo, tudo bem. Mas qual é a probabilidade real de que no dia que você vai voar, que o avião vai cair? Né? Quando eu fico focada, eu vi que caiu 3 aviões esse ano. Tá, mas quantos aviões levantaram e desceram, chegaram ao seu destino sem nenhum acidente? Esses você não contabilizou. Então você fica com a contabilidade dos que caíram. Então é como que quase que 100% de chance que eu vou cair. Quando eu começo a aprender a questionar os meus pensamentos, as histórias que eu construo na minha cabeça, quando eu começo a desenvolver a habilidade de manter uma mente um pouco mais positiva, né? Com alguns exercícios que a gente oferece para os nossos clientes, a forma de interpretar algumas situações. Às vezes, talvez, né, tenha que voltar no passado e descobrir em que momento que você começou a ter o medo, né, e começou a causar um problema. Às vezes nem precisa, não necessariamente precisa, né? Então, quando eu começo, né, a deixar de ser mimado sim, mimado quando eu não aceito a realidade, aí eu não aceito que eu perdi o meu emprego, aí eu não aceito o fim do meu relacionamento, aí eu não aceito a perda de alguém. Adianta alguma coisa você não aceitar e você fica lá sofrendo, embirrado, com raiva da vida e não quer fazer mais nada porque você não aceita algo que não tem o que se fazer, né? Inevitável. Adianta alguma coisa? Só que às vezes quando a pessoa está tão num estágio assim que ela não consegue entender que ela está brigando por uma coisa que não vai adiantar e que na verdade ela está criando 2 problemas. Quando a pessoa começa a entender e começa a aceitar as realidades da vida como elas são, quando ela começa a aceitar que tem coisas que estão no meu controle e outras não estão, ela começa a diminuir essa carga, essa necessidade de controlar tudo, e ela começa a desligar aquela teclinha da ansiedade. Estilo de vida, né, mais saudável. O que é um estilo de vida mais saudável? Além de cuidar da mente, precisa tomar um remédio. Além de ir na terapia, aprender a ver a vida de uma outra forma, entender como a sua mente funciona.
Alimentação mais saudável. Tem muitos alimentos que produzem, que ajudam o seu cérebro a fazer aquela reação química que ele precisa para os hormônios da felicidade, o hormônio da satisfação, o hormônio do relaxamento, que ele produza tudo isso na mente. Não necessariamente eu precisar ficar dependendo do remédio para sempre. Às vezes a mudança da minha mentalidade, a mudança da minha alimentação começa a suprir a necessidade do remédio ao longo do tratamento, você pode até se livrar dela. Outra questão é o exercício físico. O exercício físico também é fundamental para que a gente tenha uma qualidade de vida, não só do físico como do mental. Quando a gente está se exercitando, também está estimulando a produção de todos os hormônios. A gente também provoca um relaxamento, porque você tensiona, corre, exercita, né? E depois, quando para, faz aquele relaxamento. Então, ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, dormir, um tempo bom, de qualidade, né? Principalmente de qualidade, não de quantidade. Porque durante o sono, a mente faz uma elaboração das coisas que aconteceram. Eu deixo o meu corpo dar aquela desligada. É o tempo de regenerar algumas células. É o tempo de fazer o cérebro dar uma pausada. E aí eu consigo depois, no outro dia, acordo com a energia renovada, né? Descansado para encarar a rotina do dia, as tarefas que tem que ser feitas. Então, quais são as minhas dicas, né, nesse momento de ansiedade, onde existe sim um perigo real de estar doente, um perigo real da economia ter um sério problema, existe um risco real de pessoas morrerem, né? Mas se a gente fosse cruel não diria, mas frios, esses riscos a gente tem todos os dias desde que a gente nasceu. De alguém morrer, de eu ficar doente, de eu perder o meu emprego, de eu ficar com uma dificuldade financeira. É um risco, na verdade, que a gente sempre vive. Só que nessa atual circunstância, onde existe um risco que, né, mudou-se, né? Nunca se teve uma dimensão tão grande, uma pandemia onde um vírus se espalhou com a velocidade que foi, né? E com a mortalidade intensa como foi. Na verdade, a mortalidade intensa já houveram outras situações onde morreu muita gente, mas ficava um pouco mais restrito, ele não se passava tão rápido como passou. Então ele tem muita novidade, ele tem muita coisa diferente, muito desconhecido. E tudo que é desconhecido para a gente é muito difícil de aceitar e de elaborar. Então a gente precisa lidar com uma coisa que a gente não gosta, que é esse mundo do desconhecido. Então a gente quer resposta. E aí a gente corre nas nossas redes sociais buscando essas respostas. Só que a gente recebe uma enxurrada de informações, cada uma contraditória. E a gente vai ficando mais louco ainda. O que eu acredito? É exagero ficar em casa? Não é exagero? A gente tem que ir lá para poder a economia não parar? Vai morrer, não vai morrer? Vai achar a cura, não vai achar? É tanta informação, é tanto diz, não sei o que a gente fica tanto perdido. E o nosso cérebro tem essa necessidade de saber que rumo tomar, de fazer uma escolha. Então eu acabo escolhendo, eu sou da turma a favor de para o mundo, vão ficar todo mundo em casa para evitar que o vírus continue se espalhando. Não, eu sou da turma que acha que o país não pode parar, que a gente tem que continuar, os mais jovens que não tem tanto risco de mortalidade, tem que continuar à frente para manter a economia do país. Enfim, a gente precisa fazer alguma escolha, só que nesse estado de tensão tão grande, a gente acaba brigando um entre o outro, havendo controvérsia, vai gerando um estado. Além de eu ter que me preocupar com o risco iminente do vírus e da doença e da crise econômica, eu ainda fico me envolvendo em brigas na rede social, dentro de casa e tudo mais, porque eu discordo da opinião alheia. E isso tudo causa um desgaste emocional muito grande, uma negatividade muito grande na nossa mente. A negatividade provoca uma baixa imunidade, então a chance de você realmente
contrair o vírus ou um outro vírus que tem H1N1 chegando, ou você desenvolver qualquer uma doença, como as doenças, né, emocionais, uma úlcera, um câncer, qualquer outra coisa, né, que as doenças psicossomáticas podem ser diversas, né, problemas de pele, enfim, são grandes porque eu estou vivendo sob uma sobrecarga muito grande. Então, nesse momento, a gente tem que parar, ser seletivo nas informações, não acredite em tudo que você ouve e vê, cheque, vê qual é a probabilidade do avião cair. Quantos aviões voam e descem todos os dias e não caem? Né? Quantas pessoas têm o contato com o vírus e ficam doentes? Quantas pessoas realmente morrem? Quantas pessoas realmente vão ter um problema financeiro, mas não vão conseguir se reabrir, se reorganizar? Né? Eu começo a buscar algumas formas de blindar a minha mente, então eu não entro em qualquer bate-papo, eu não entro em qualquer página, né? Eu vou fazer essa busca de aproveitar esse período de reclusão, de fazer meditação, que é uma outra forma muito boa de conter a ansiedade, a respiração, né? Inspirar pelo nariz, soltar pela boca, pausadamente, isso ajuda a diminuir a ansiedade. Então, a meditação ela ajuda muito porque geralmente ela está alinhada, né? A respiração quanto a aquietar um pouco a mente. A fé é fundamental, né? Comprovado cientificamente que a pessoa que tem fé, não importa qual é o seu credo, não importa qual é a forma que você manifesta a sua fé. A pessoa que tem fé em algo, ela tem mais positividade na sua mente. Ela acredita mais de que ela vai vencer essa situação, que tudo vai dar certo. Então ela está mais preparada, ela entra menos em crise. A pessoa que tem ansiedade, ela falta Deus no coração, a pessoa com depressão, não tem fé. Gente, não é isso. Não vamos generalizar. Existem questões fisiológicas que a pessoa não está produzindo os hormônios próprios no cérebro. Existem questões dela, e isso não quer dizer que ela não tem fé. Né? Na verdade, ela se culpa, muitas vezes a dor que ela tem vem do sentimento de culpa, de será que eu não tenho fé? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E na verdade ela acaba intensificando a dor que ela está vivendo por essa cobrança que ela mesma faz a ela, e ainda ouve de outras pessoas que acaba fazendo eco, né? E acaba ela se sentindo muito pior, né? Então não tem nada a ver com isso, né? Mas que a gente possa, nesse momento, né, de crise, desenvolver a empatia. Eu posso não concordar com você, mas eu aceito a sua opinião. De a gente respeitar, mesmo que você seja da turma que acha que tem que sair, que pode sair. Tome alguns cuidados quando você voltar, né? Quando chegar perto de alguém. Se você não está preocupado com a sua saúde, você acredita que você não vai ser contagiado, mas tenha a responsabilidade social de não passar para outra pessoa. Se você decidiu escolher ficar em casa, fique em casa, cuide da sua família, mas não fique em casa reclamando que o povo está saindo na rua, que o povo não está fazendo. Faça você que você ficar brigando ali na internet, que viu fulano beltrano saindo, não vai resolver nada e vai te deixar mais irritada, mais nervosa, mais ansiosa e não vai te ajudar em nada. Procure ficar perto de pessoas positivas, né? Procure ficar perto de pessoas que te elevam, e não de pessoas que te jogam para baixo, não de pessoas que te deixam mal, né? Procure grupos assim, né? Hoje a gente está recluso, mas a gente tem internet, a gente pode estar falando com pessoas do mundo inteiro. Isso facilita um pouco essa sensação de solidão. Mas se conecte com pessoas que vão te trazer algo de bom, né? Bom, eu acho que o que eu tinha para falar é isso. Espero ter podido contribuir de alguma forma para que você lide melhor com essa situação que é real, mas que a gente pode sim controlar as nossas emoções e passar de uma forma menos sofrível, tá? Ela não precisa ser pior do que ela já é, né? Ter uma mentalidade positiva, ter fé de que tudo vai dar certo, mas ter responsabilidade de fazer a sua parte, de contribuir, vai ajudar com que todos nós vencemos. Já vencemos outras situações em nossas vidas, já vencemos outras crises, só que nesse caso individual, e dessa vez a gente está vivenciando algo muito maior, que é mundial, né? Já vivemos no nosso país algumas crises econômicas, políticas, e passa, tudo vai passar,
né? Mas como eu vou estar me cuidando nesse momento, como eu vou estar me preparando nesse momento, é que vai fazer a diferença de como eu vou estar quando tudo isso passar. Eu vou estar com a energia renovada para dar continuidade, ou eu vou estar tão estragada, tão acabada, tão surrada, que eu não vou ter força para começar, para continuar, para andar depois que isso tudo terminar. Deixo aqui o meu espaço para que vocês deixem as suas perguntas e eu vou respondendo. Espero ter contribuído. Eu criei um grupo no WhatsApp com o objetivo de estar acolhendo esses sentimentos, de estar dando apoio para as pessoas. Se você tiver interesse e quiser participar, deixe nos comentários que quer participar do grupo, eu passo o link. É um grupo no WhatsApp. O objetivo é ser um refúgio nesse monte de informações que a gente tem, é ser um espaço onde você pode falar dos seus sentimentos, falar do que você, né, do que você está sentindo. É um espaço onde tem pessoas que estão sentindo dor e tem pessoas que estão lá para se doar, para ajudar você a ficar melhor. Tá? Então fica esse meu convite para vocês e espero ter contribuído. E vamos vencer, vamos juntos. É só mais uma fase difícil, mas ela também passa.